graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Nós estamos mais uma vez com os irmãos para ministrar uma matéria. E eu quero orar para que o Espírito Santo do Senhor possa realmente trazer luz, revelação, através de tudo que nós falarmos aqui nesses dias. E eu quero declarar que a sua vida e o seu ministério nunca mais será o mesmo, porque o seu ministério será afetado por tudo aquilo que nós ministrarmos nesses dias. É interessante que nós vamos falar sobre administração da igreja. E provavelmente você deve estar pensando, meu Deus, essa matéria não é muito inspirativa e pode ser que ela venha a ser uma matéria chata, enfadonha. Mas deixa eu te falar uma coisa, pode ser que o Espírito Santo tenha uma surpresa para você. Eu vou te falar uma coisa, o Espírito Santo de Deus, ele está sobre nós para trazer luz a tudo aquilo que está na palavra dele, para nos edificar e fazer com que nós possamos ser completamente produtivos no nosso ministério. Então, hoje, nós vamos falar da nossa primeira aula. E a nossa primeira aula, ela fala a respeito do sucesso do seu ministério. Eu quero te falar uma coisa, meu querido. Sabe que muitas pessoas não têm sucesso no ministério. Às vezes nós percebemos claramente a unção dessa pessoa. Nós percebemos claramente o caráter dessa pessoa. Às vezes é um homem de Deus, um homem de caráter, um homem de unção, mas parece que ele não avança. Parece que o ministério dele fica por muito tempo apagado. Por que isso? É porque você sabe que o sucesso no ministério, ele tem várias vertentes. Não é apenas a unção, não é apenas o caráter, mas ele também tem que expressar um nível importante, bom de liderança. Você repara na vida de Jesus, Jesus tinha um espírito de liderança que o fazia conduzir a sua equipe para aquele propósito que ele tinha. Então, nunca se esqueça de uma coisa, aquilo que nós vamos falar pode mudar a sua vida, porque o seu sucesso, o sucesso do seu ministério, passa por áreas de liderança, passa por áreas de planejamento, passa por áreas de gerenciamento. Você pode estar certo de uma coisa, quem não planeja adequadamente o seu trabalho, o seu dia, o seu ministério, pode ser que ele não venha a ter sucesso. Aquele que não gerencia de forma adequada o seu ministério, o seu trabalho, pode ser que ele não venha a ter um sucesso adequado. Então, tudo isso está incluído nessa matéria que nós vamos ministrar para os irmãos. E eu quero te dizer uma coisa. Antes disso, deixa eu te fazer uma pergunta. Será que é possível, por exemplo, ter planejamento ou gerenciamento ou liderança e isso ter harmonia com a vida espiritual da igreja? Porque todos nós estamos preocupados em ser homens de Deus, homens espirituais. E de repente nós vamos falar de conceitos de liderança, conceito de gerenciamento, conceito de administração, e isso casa. Para isso, nós vamos fazer o seguinte. Eu queria que você, agora, nesse momento, abaixasse a sua cabeça, porque eu vou ler a palavra de Deus para nós. E nós vamos juntos estudar alguns textos da palavra de Deus. Principalmente um texto, o de Lucas, capítulo 14, versículo 28. Mas antes de você abrir sua Bíblia, ora comigo. Senhor Jesus, nós queremos apresentar essa matéria ao Senhor e declarar o poder do Senhor, trazendo revelação, trazendo clareza, trazendo entendimento, Pai. Porque tudo que nós queremos fazer de acordo com a Tua vontade, de acordo com a Tua palavra e com aquilo que está de dentro do seu coração e que tem harmonia com o nosso espírito para que nós possamos ser edificados. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, acompanhe comigo e nós vamos ler Lucas capítulo 14, versículo 28.
Então diz assim em Lucas capítulo 14, versículo 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? No versículo 29 diz o seguinte: para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Preste atenção na primeira coisa que eu quero dizer para você. A primeira coisa que nós podemos ver nesse texto é relacionado à visão. Este homem, ele pretende, o Senhor Jesus diz que ele pretendendo, quer dizer, havia sido gerado no coração dele algo. Havia gerado no coração dele um objetivo. Então, esse homem agora, ele está vivendo por esse sonho, ou por essa visão, ou por esse objetivo. E nós podemos observar claramente uma coisa, que ele, no texto, o pretendendo, fala de quê? Fala de um sonho, de uma visão. Nesse ponto, nós podemos pensar, podemos ter o sonho como sendo a chamada do ministério? Por que não? Um dia você sonhou em ser um pastor. Podemos avaliar da seguinte maneira, esse sonho pode ser a edificação da casa de Deus? Por que não? A edificação da casa de Deus. Ou se você é apenas um líder de célula, o seu sonho pode ser o crescimento da sua célula, o avançar da sua célula, a multiplicação da sua célula, a edificação dos irmãos como casa de Deus, né? Então, esse é o seu sonho. E este sonho, eu quero te falar uma coisa, é o combustível para você alcançar o seu propósito. Se você não sonha, se você não tem uma visão clara daquilo que você quer, não tem como você alcançar o propósito. Então, esse homem diz, o Senhor Jesus disse que esse homem, ele pretendia ou pretendendo construir uma torre, quer dizer, há algo no coração dele. Então, deixa eu te falar, é a visão que vai dar o norte, é a visão que vai te dar a direção. Você precisa de ser alguém que sonha, você precisa de ser alguém que tem uma visão queimando dentro de você. Apesar de que, se você está inserido na videira, você sabe, nós já temos uma visão. E talvez o seu sucesso está vindo porque você já tem clareza de onde você quer chegar. Você já sabe que todo crente deve ser um ministro, que toda casa deve ser uma extensão da igreja. Então você está vendo que isso leva com que você saiba para onde que você está indo. Mas eu quero te dizer mais, somente a visão, somente o sonho, somente você saber a nossa visão de cor, não vai fazer com que você tenha um ministério suficiente. Você tem que precisar de um segundo elemento. Você precisa de um segundo elemento. Lá no texto diz assim, calculando as despesas. Calculando as despesas. O que significa calcular as despesas? Eu vou te falar. Eu posso usar um termo da administração que é planejar. Planejamento. Por que você acha que tem pessoas que não avançam na sua vida particular, na sua vida financeira? Por que você acha que tem ministérios que não avançam? Por que você acha que tem até mesmo empresas que não avançam? Por que a sua vida pessoal não tem galgado níveis melhores, maiores de viver adequadamente a sua vida? Por que você não tem experimentado isso? Ou por que o seu ministério você não tem experimentado? Primeiro, talvez porque você está sem uma visão. Olha, eu quero dizer para vocês, recentemente, eu fiz cirurgia de catarata. E eu não sou tão velho assim, mas eu quero te dizer que porque a catarata ela é doença de pessoas mais velhas. E é interessante que eu, lá no consultório médico, era cheio de velhinhos. Estava o Marcos Mota lá no meio dos velhinhos tudo. Eu falava, oh meu Deus, será que eu já estou tão velhinho quanto essa minha turma aqui que está fazendo essa cirurgia de catarata? Mas
Mas onde que eu quero chegar? O que é a catarata? A catarata, ela é uma doença que dá dentro do seu olho, no cristalino. E o cristalino é a lente dos seus olhos. E é interessante que quando essa doença vem, o seu cristalino fica turvo. E isso não causa cegueira, mas ela mancha a sua visão de forma que você não consegue enxergar com clareza. Então foi por isso que eu falei que a visão limpa é que te dá esse pretendendo construir, esse sonho de construir, é que te dá uma visão clara. Então você já tem. Se você está conosco ou é da vinha, caminha conosco, você sabe que nós temos uma visão. Sabemos onde queremos chegar através dos ministros, através das casas e das células. Então veja bem, mas só visão não basta, você tem que planejar. Você precisa de planejar, você precisa de calcular as despesas. Então, só para você ter uma ideia, esse contexto que nós acabamos de ler, de Lucas, aqui do capítulo 14, versículo 28, esse texto, ele está falando do preço que o discípulo deve pagar para ser, a pessoa deve pagar para ser um discípulo de Jesus. E é interessante que aqui ele pega e lança mão dessa parábola para poder explicar a respeito disso. Eu quero então que você tenha clareza a partir de agora. Todo sonho tem um preço que precisa ser pago. Você precisa de pagar o preço. Porque que tem pessoas que não avançam na sua vida pessoal, ou então no seu ministério, ou onde ele é colocado. Porque ele até sonha, ele até tem uma visão, mas tem um detalhe, na hora de pagar o preço, ele não está disposto. E Jesus já alertou sobre isso. Nunca esqueça disso, querido. Você que é pastor, ou você que vai ser pastor, ou você que está inserido no contexto da igreja. Uma igreja local bem administrada, ela sempre deve planejar antes das tomadas de decisões. Porque quando você tomar a sua decisão, ela vai ser uma decisão acertada. Agora, como que acontece isso no dia a dia? Muitas vezes, esse planejamento é subjetivo. Isto é o pastor presidente ou o presbitério da igreja, é que eles conversando, eles definem como vai ser aquele ano ou o ano subsequente. Não é verdade? Mas, e às vezes, depende das pessoas, ou depende apenas do presidente. Só que tem um detalhe, isso ainda é muito incipiente. Ainda não deveria ser assim. Um planejamento de uma boa igreja, de uma boa instituição, deveria ser colocado no papel. Talvez você deveria sentar com a sua equipe no início do ano e planejar como seria o ano que vem. Se você está no início do ministério, planeje de forma adequada, coloque no papel. Não seja só subjetivo, seja mais objetivo no seu trabalho. Amém? Olha, deixa eu te falar mais. John Maxwell, no seu livro As 21 Indispensáveis Qualidades de um Líder, ele apresenta 3 características da natureza do comprometimento. Por que eu vou te falar sobre comprometimento? Porque calcular o preço fala de comprometimento. Se você quer seguir uma visão, se você quer ter um sonho, vou te falar, nunca esqueça disso. Calcule antes, planeje antes. Porque calcular o preço fala de comprometimento, ou fala de compromisso. E ele fala então sobre 3 coisas. Que o comprometimento começa no coração. Se você, querido, não for comprometido no seu coração com essa obra, você não vai muito longe. Então, eu conto até uma história, que talvez muitos de vocês a conhecem, uma historinha. Diz que a galinha e o porco, uma vez, o seu porco e a dona galinha resolveram montar uma empresa, um empreendimento de alimentos. Né? Só que, depois de um certo tempo, o porco começou, antes mesmo de acontecer, aliás,
o porco começou a ficar preocupado com aquele empreendimento. Sabe por quê? Porque ele pensou da seguinte maneira. Ele falou, olha, é o seguinte, para mim, para que a galinha participe, seja comprometida, ou seja envolvida com essa empresa, ela só basta botar os ovos, colocar os ovos, pôr os ovos. Aí ele pensou bem e ficou preocupado, porque se a empresa deles resolvesse vender o toucinho, ele teria que morrer. Então, você pode estar certo que ele ficou preocupado com isso e não fez e desmanchou esse negócio com a dona Galinha. Mas eu vou te falar por quê. Porque ele percebeu algo. Uma coisa é ser envolvido, outra coisa é ser comprometido. A dona Galinha estava extremamente envolvida com esse empreendimento. Ela era proprietária, ela era a dona, ela estava envolvida. Mas para ela ter o alimento é só colocar os ovos. Mas para o porco não, querido. O porco tinha que morrer para poder gerar alimento naquela empresa dele. Então, tome cuidado com isso. Você precisa de ser alguém comprometido. Então você tem que ter esse comprometimento no seu coração. Não esquece disso, que a dona Galinha, ela estava comprometida, mas não era de todo o coração. Mas o comprometimento do seu porco, né, esse sócio da dona Galinha, você pode estar certo, ele estava completamente comprometido, não só de coração, mas de todo o corpo, porque ele tinha que morrer para virar toucinho. Então, a primeira coisa que eu disse foi que o comprometimento ele começa no coração. Mas a segunda coisa é que o comprometimento ele é provado pela ação. O que significa isso? Não adianta ficar só sonhando. Você deve calcular o custo e dentro desse custo você deve preocupar em agir. Né? Você vai ter que tomar decisões, você vai ter que realmente fazer a coisa acontecer. Quem não faz, quem não está disposto a gastar tempo para poder colocar aquele sonho em prática, não vai muito longe. Não vai muito longe. Se ele não, olha, eu estou lembrando aqui de um caso. Uma vez eu conheci um pastor, eu já conheci esse pastor, aliás, e esse pastor, ele tinha uma igreja em células. Aí, um dia, eu encontrei com ele num shopping center. Aí, conversando com ele, como é que você está, meu querido? Não, tudo bem. Mas escuta, o que está acontecendo? Cadê você? Não tenho te visto. Ele falou, não, Marcos, sabe aquela igreja que estava lá naquele lugar assim? Eu falei, sei. Ele falou, não está lá mais não, eu tive alguns problemas lá, e eu voltei para o meu velho predinho. Eu falei, mas por quê? Ele falou, não, esse negócio de célula dá trabalho demais. Aí eu pensei comigo, esse negócio de célula dá trabalho demais? Eu pensei comigo, é claro que dá. É claro. Só que tem um detalhe. Primeiro, esse comprometimento com a célula tem que nascer no nosso coração. Esse comprometimento com a célula tem que estar dentro de nós. Segunda coisa, eu sei, dá trabalho, a célula dá trabalho, mas vamos agir. Vamos colocar a coisa para funcionar. Vamos pagar um preço para isso. Agora, as pessoas não querem pagar o preço. Não, as pessoas não querem calcular o preço para poder pagar. Foi isso que Jesus estava dizendo. Você é discípulo dele, avalie bem se você quer ser discípulo de Jesus, porque tem um preço a ser pago. E a terceira característica da natureza do comprometimento, segundo John Maxwell, é que o comprometimento, ele abre a porta da conquista. Olha que coisa maravilhosa. Por que ele abre a porta da conquista? Por que você vai ter sucesso quando você for comprometido? Porque o comprometimento é o inimigo da resistência. Sabe o que é resistência, né? Poderíamos dizer que tudo que está em movimento tende a parar. Não é verdade? Por quê? Porque vem resistências no ministério, resistências no movimento. Agora,
quando você é comprometido com a obra, o seu ministério está avançando, está indo, as resistências vêm, só que tem um detalhe, você luta contra elas. Porque apesar do preço alto que tem que ser pago, você está disposto a pagar. E isso é de Deus, não se esqueça disso. Mas vamos avançar. Outro aspecto do calcular o preço. Fuja da tentação de não planejar, de não calcular, fuja disso. Procure colocar as coisas no papel. Sabia que a maioria das pessoas que simplesmente tem problema financeiro é porque não planejaram a sua vida financeira, não planejaram as suas despesas em relação ao seu ganho. Então, esse é um grande problema. Olha, quantas igrejas que nós não estamos começando agora, nós estamos vendo o nosso ministério ser alargado por esse Brasil ou por este mundo afora. Então, se você está começando agora, aproveita esse começo e planeja. Planeja como é que vai ser, calcula as coisas. Se você está começando célula, planeje. Tá? Você é discipulador, planeje as células que você está começando. Planeje os tempos dentro de todo aquele período da vida que nós temos da célula, que você pode ter, que você tem no seu manual. Olha, eu estava me lembrando do pastor Rick Warren, quando ele começou a igreja de Saddleback, nos Estados Unidos. Ele é interessante. Sabe como que ele começou o primeiro culto dele? Ele escreveu, agora eu não tenho lembrança completa dos números, mas ele escreveu tipo assim, 10.000 cartas para os moradores ao redor do prédio onde ele tinha escolhido. Aliás, do prédio não, se eu não me engano, do local que ele havia escolhido, não sei se era numa escola, alguma coisa assim. Mas olha, você está vendo que ele planejou na cabeça como que ele poderia fazer. Só sei de uma coisa, sabe qual foi o resultado dele enviar por volta de 10.000 cartas para aquele povo, as pessoas daquela região? No primeiro culto dele já tinha 200 pessoas no primeiro culto. Então planeje antes mesmo das coisas acontecerem. Amém? Ora, a terceira coisa, tem um terceiro elemento. Nós falamos primeiro de você ter uma visão, né? Que Jesus falou que o indivíduo pretendendo construir uma torre. Nós vimos o segundo elemento, que é planejamento, quer dizer, calculando as despesas. É importante você calcular as despesas, mas tem um terceiro elemento que é extremamente importante, que é a estratégia. E no texto diz o seguinte: verificar se tem os meios para concluir. Vamos só voltar aqui para que você possa ver isso no texto. Acompanha comigo. Olha como o texto está dizendo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre? Então, isso é a visão. Pretendendo é aquilo que está no seu coração. Não se assenta primeiro, olha, está vendo? Primeiro. É extremamente importante que você calcule. Aí ele continua dizendo, primeiro calcular a despesa e verificar se você tem o quê? Os meios. O que eu posso dizer que são esses meios? A estratégia. Quais os meios? De que forma que você vai alcançar? De que forma que você vai alcançar o seu intento? De que forma? Então, a estratégia, ela passa por várias coisas que estão dentro do planejamento que você pode fazer em cima daquilo que você pretende, do seu sonho, da sua torre, vamos dizer assim. Problema. Primeiro elemento, desculpa. Avaliação dos recursos e como levantá-los. Qual a estratégia para levantar os recursos depois que você já calculou o preço da torre? Né? Então, em cima disso, eu quero falar algo para você. Duas frases que para você
para você entender algo extremamente importante, que é princípio, Não vou te fazer regrinhas de como fazer isso ou aquilo, mas eu vou te falar uma coisa. O problema da maioria das pessoas é planejar com base naquilo que não se tem. Planejam em cima de coisas que não tem. Segunda coisa, porém, a derrota está em não planejar com os recursos que você terá. Meu Deus, pastor, parece que essa frase uma não combina com a outra. O problema é planejar com base naquilo que não se tem. Mas a derrota está em não planejar com os recursos que você terá. É claro que tem que ter uma discrepância nisso aí. Parece que isso aí é loucura, parece que isso aí não casa com a administração das empresas lá no mundo. E não casa mesmo não. Porque somos homens de Deus. A igreja não é empresa. A igreja tem que ter fé envolvida. Então, agora, você está percebendo que tem uma linha fina nisso que eu estou te falando? Uma coisa são aquelas pessoas que planejam uma série de coisas em cima de recursos que ele não tem. Agora, outros não. Só planejam em cima daquilo que ele tem e não coloca fé. É interessante que lá em Hebreus, no capítulo 10, versículo 38, abra sua Bíblia. Hebreus 10, 38. Hebreus 10, 38. Lá em Hebreus 10, 38 está escrito assim: todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Então, quando você estiver calculando esse planejamento, fazendo esse planejamento, a hora que chegar nessa área da estratégia em relação à avaliação de recursos, de como que vai levantar, haja por fé, querido. Você precisa de planejar em cima de fé. Eu chamo isso de linha fina. Eu falo que a linha fina fala da coerência da fé. O que é isso? A nossa fé, ela tem que ser desafiadora. Mas a nossa fé não pode ser tola. O que significa? Ser tola tola é quando você fica fazendo planejamentos faraônicos que é completamente fora da sua realidade. E eu conheci pastores assim. Cadê as suas igrejas? Já não existem mais. Sabe por quê? Porque planejaram uma estratégia errada de querer usar recursos que estão distantes dele. Você pode aplicar isso na sua vida pessoal. Agora, por outro lado, por que tem outras pessoas que não avançam? Sabe por que tem pessoas que não avançam? Porque a sua fé não é uma fé desafiadora. Então, deixa eu te falar uma coisa. Todas as vezes que você fizer um planejamento, quer seja para você, quer seja na sua igreja, na sua vida pessoal, faz uma coisa, planeja em cima do que você tem. Aí você pega aquilo ali, coloca um tempero, coloca sal, o sal da fé. Está me entendendo, né? Você não vai colocar sal lá no que você escreveu no computador, não. Coloca o sal da fé no seu coração. Sabe para quê? Para você ter o desafio de ir um pouco mais além daquilo que você tem. E você pode estar certo uma coisa, que quando você usar essa estratégia de ir um pouco mais além, você vai muito longe. Porque a constância e a perseverança vai te dar vitória no seu ministério. Então, temos que perceber em Deus aquilo que Ele quer nos dar. Nunca esqueça disso. Perceba em Deus aquilo que Ele quer te dar. Eu conheço tantas histórias de pastores que ele às vezes não tinha determinadas condições. O planejamento dele era ali, tudo certo, mas ele tinha algo em Deus que ele percebia. Então você também tem que perceber. Sabe que Deus tem coisas grandes para você? Amém? Vamos avançar. Ainda dentro desse aspecto dos recursos, deixa eu te falar, ajusta o seu orçamento dentro da sua realidade, sempre colocando a pitada da fé. Não viva dependendo para você, isso é para você, principalmente pastor, já
consolidado da congregação para frente, ou igreja já local já estabelecida, ou que você já tem um ministério maior, um ministério grande. Não viva dependendo dos grandes dízimos. Coloque esses grandes dízimos apenas como uma carteira de investimento para que você possa avançar. Está vendo que tem coerência nisso que eu estou tentando te ensinar? E seja disciplinado com seus gastos. Lembre-se de uma coisa, as pessoas estão dispostas a investirem num projeto que confiam. Se as pessoas confiarem em você, elas vão investir em você. Porque ela já sabe que ela deve ser dizimista. Mas uma coisa é o dízimo, outra coisa é a oferta. E às vezes a pessoa dizima, ela tudo certinho, mas na hora da oferta ela segura, porque ela não confia em você. Não confia no seu trabalho, ela não vê planejamento, ela não vê cálculo, ela não vê estratégia, aí ela não quer. Mas quando ela vê um projeto sendo realizado, e ela sabe que ela está investindo ali, ela tem condição, ela no seu coração, ela se torna uma pessoa comprometida a ponto de te ajudar, de abençoar a sua obra muito mais. O segundo elemento da estratégia seriam as pessoas. Pessoas certas. Pessoas certas, mas em que sentido? Eu vou explicar melhor isso. Bill Hybels, ele usa um bom critério de seleção para montar uma equipe, porque você tem que ter uma equipe para poder conseguir ter uma estratégia adequada de realizações do sonho que Deus tem colocado. Ele chama dos 3 Cs que ele usa, que é caráter, C de caráter, C de competência e C de combinação. Depende, isso eu concordo com ele em alguns aspectos. Primeiro aspecto que eu concordo, quando você vai fazer um trabalho específico, eu concordo com ele. A pessoa tem que ter caráter, a pessoa tem que ter competência naquilo que ele faz e tem que combinar com você, tem que haver um relacionamento adequado com você. Mas isso não é totalmente certo no que tange, por exemplo, ao nosso modelo. Nós não. Nós, na Videira, procuramos trabalhar com aquele que Deus nos dá. Mas eu, de qualquer maneira, eu preferi mostrar para você esse elemento que o pastor Bill Hybels ele utiliza, porque ele pode ser utilizado, sim, quando você vai montar uma equipe para um trabalho específico. Não adianta você querer pegar o Marcos Mota e colocar o Marcos Mota para desenvolver alguma coisa relacionada a computador. Eu não entendo muita coisa de computador, querido, quase nada. Então, o que eu vou fazer lá naquela equipe? Então, não adianta eu combinar com o meu pastor, não adianta eu ter caráter, mas eu não tenho competência, habilidade naquilo, eu não fui treinado. Né? Então, toma cuidado, muito mais para trabalhos específicos, você vai ler isso na sua apostila, depois você vai ver isso nos meus slides, mas eu quero que você saiba. Mas quanto a ser líder de célula, o caráter é importante, mas lembra de uma coisa, você é que vai ensinar. Combinar com você não é assim. Você trabalha, às vezes, com quem você não combina. E eu não combino com todos os pastores, eu combino no sentido de que há uma... Como é que eu poderia colocar isso melhor para você? Às vezes, o meu temperamento é diferente do dele. Às vezes, a minha personalidade é diferente da dele. Mas nós estamos aqui na igreja, temos um alvo, e avançamos juntos nisso. Amém? Vamos avançar. E o terceiro elemento da estratégia é o tempo. Nós sabemos que a visão ela pode ser o objetivo geral nosso. Mas na hora que você fizer um planejamento estratégico, nunca se esqueça que você pode planejar a curto, a médio e a longo prazo. Você pode estar certo que você vai ser bem sucedido. E quais as ações a serem implementadas? Né? Primeiro, esse aqui é um assunto extremamente importante. As ações a serem implementadas. Por quê? Onde que pega essa situação? É o seguinte, tem muitas pessoas que são extremamente visionárias. Nossa, você conhece gente assim? Pessoa que o tempo inteiro é cheio de sonhos,
é cheio de visões, é cheio de ambições. Um dia ele está no ministério, no outro dia ele está em outro. Pessoas que todo dia muda o pensamento dele a respeito de como que ele quer ser usado por Deus para poder avançar. Eu conheço muitas pessoas assim. Mas é interessante, essas pessoas, muitas delas, não avançam. Não avançam. Por quê? Porque ficou só no campo do sonho. Só ficou no campo da visão. Por exemplo, eu, Marcos Mota, que agora já fiz a cirurgia de catarata, estou enxergando tudo, eu tenho visão hoje. Mas tem algo lá na minha frente que eu quero alcançar, por exemplo. Falar nisso, vamos deixar isso para depois. É que eu ia contar uma historinha aqui, mas não convém, então é melhor eu ficar calado e falar para você uma coisa. O dia que você tiver uma visão, que você quer buscar algo, faz isso. Não fica parado, não. Age. Vai atrás. Tem pessoas que sonham demais, mas não vai atrás. Tem pessoas que sonham demais, mas não age. Então, dentro das suas estratégias, especifique, pense como é que você vai implementar essas ações. Jesus Cristo disse o seguinte: ide, pregai o Evangelho. Então vá pregar o Evangelho. Isso é ação. Não fica o tempo inteiro pensando em grandes projetos e não executar o ide, não ir. Não adianta você achar que a sua célula vai ser uma célula maravilhosa, só cheia de comunhão, mas que você não vai no ide. Que visão maravilhosa que você tem da igreja, mas você não vai fazer discípulos. Chega o novo convertido, às vezes, chega assim, se você nem foi para pregar o Evangelho, ele aparece. Se tem Deus ali, ele aparece. Se tem pessoas, ele é convidado, ele aparece. Mas ele chegou e você está tão preocupado em gerar uma comunhão com ele, em ser amiguinho dele, que simplesmente você não preocupa em consolidá-lo na igreja. Você não preocupa em fazer dele, em gerar nele um crescimento espiritual. Então a sua estratégia está falha. Você está pensando que igreja é só comer churrasco. Você está pensando que igreja é só conversar de carro ou qualquer outras coisas, até legítimas, mas que não tem um alvo específico de levar aquela pessoa a ser um discípulo de Jesus. E como eu disse, tem preço, porque deixa eu te falar uma coisa. Se você, presta atenção nisso, se você recebe um novo convertido, alguém na sua célula, um visitante que converte na sua célula, mas você não se preocupa em gerar um crescimento espiritual na vida dele, querido, sabe o que vai acontecer? Vou te falar, ele não vai querer pagar o preço depois para ser um discípulo de Jesus. Porque compromisso, como eu te falei agora mesmo, ele tem um preço alto para ser pago. Então, não tenha só visão. Na hora que você tiver visão, por exemplo, uma célula, crescimento da sua célula, implementa as ações. Né? E eu quero vou dar uma palavra para os pastores de igreja. Olha, pastor de igreja, você é o originador das ações. É você que origina as ações. A palavra lá é interessante, eu vou te falar sobre isso. Quando você tem uma conexão com Deus. Os irmãos têm, mas você que é o anjo da igreja.
Então, você tem que estar ligado ao Senhor para que todas as vezes que o Senhor quiser trazer algo para você, para a igreja, Ele possa usar você. E aí, aquilo que o Senhor mandar você fazer, faça. Esteja disposto a pagar o preço. Mas vamos avançar. E só que naquele texto, no texto que nós lemos de Lucas, no capítulo 14, versículo 28, me acompanhe aqui no texto. Então nós lemos que, em 14, 28, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas, o planejamento, e se tem os meios, quer dizer, a estratégia, para concluir. Agora ele faz um alerta, para não suceder que, tendo lançado os alicerces, bom, em primeiro lugar, alicerce na Bíblia, ele fala de algo importante. Alicerce é o Senhor Jesus, né? Mas ele diz o seguinte, que tendo lançado os alicerces, quer dizer, começada a obra, e não a podendo acabar, todos que a virem, zombem dele. Zombem dele. E aí diz, esse homem começou a construir e não pôde acabar. Deixa eu falar uma coisa para você. O quarto elemento para que você tenha um ministério de sucesso é as bases que são lançadas. Tendo lançado as bases. Bom, lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, 1 Coríntios, capítulo 3, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 3, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui também. 1 Coríntios 3, 10. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10, diz o seguinte. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, outro alicerce, além do que foi posto, o qual é Jesus. Então, você precisa de lançar as bases. Né? No seu planejamento, você tem que ter as bases. E as bases, pelo que nós sabemos, quer dizer, o alicerce, pelo que nós sabemos, é Jesus Cristo. Ok? Agora, deixa eu te falar uma coisa. Você lança a base. A base é o alicerce, é o Senhor Jesus. Mas tem uma outra coisa que eu gostaria de falar para você. Nós também somos cooperadores de Deus. Então, quando você sonhar, que você planejar em como conquistar, lembre de duas coisas finais. Lance os alicerces. Lance os alicerces para você edificar essa casa. Mas lembra das colunas. Lembra das colunas. Colunas são de distância a distância, você vai ter que colocar essas colunas, que são os sustentáculos. Então, nós temos que preocupar com essas colunas. Por isso que a edificação é extremamente importante. Edificar a casa de Deus implica em lançar o alicerce certo, correto, o fundamento que é Jesus Cristo, mas também ele implica em você levantar colunas. Colunas irão sustentar essa casa. As colunas irão sustentar. Para a sua vida pessoal, você precisa de ter o alicerce. O alicerce é Jesus na sua vida pessoal. Mas eu vou te falar uma coluna da sua vida pessoal. O seu caráter. O seu caráter é uma coluna. Então aqui fala que esse homem, para poder servir ao Senhor, ou então ele deveria, construir uma torre, ele precisava de calcular. Mas ele também precisava de lançar, que depois que ele lançava as bases,
ele deveria terminar, porque senão alguém iria falar, está vendo? Lançou até as bases, mas não termina a obra. Por quê? Porque muitas vezes ele não colocou, não fez o planejamento correto, não implementou as ações que ele deveria ter implementado. Então a visão, o planejamento e a estratégia são importantíssimos no empreendimento celestial, quer dizer, aquilo que é do céu e vencedor. Mas o texto termina falando algo interessante. Eu quero voltar no texto aqui de Lucas, capítulo 14, versículo 28, que está bem aqui no versículo 30. Diz o seguinte: este homem, olha que coisa interessante, este homem começou a construir e não pôde acabar. Eu quero encerrar essa aula alertando para você, não ser esse homem. Não seja esse homem. Não seja esse homem que tem uma visão, mas não implementa as suas ações. Não seja esse homem que tem uma visão, que tem um sonho, mas que não calcula, que não planeja, que não busca em Deus as estratégias adequadas para poder implementar ações. Então, não seja esse homem. Muito pelo contrário. Lance a base, que é Jesus, o fundamento. Nós lemos aqui em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Ele é o fundamento. Só que tem colunas. Você precisa de edificar uma casa. Depois você vai preenchendo essa casa com paredes e depois vem com o telhado. Termina a casa. Não seja esse homem. Agora, eu queria falar para você de algumas características desse homem, que não é esse homem que nós estamos falando aqui, desse homem. Mas eu estou te falando de um homem que seria o administrador. É um homem cheio de caráter. Acima de tudo, é um homem de paixão. Um homem de paixão, apaixonado pelo que faz. Ele é apaixonado pelo alicerce, mas ele é apaixonado pelo sonho que está no coração de Deus de edificar uma casa. Mas essa casa não pode ser construída de qualquer jeito. Ela precisa do fundamento, ela precisa das colunas. Mas ela precisa desse homem. Esse homem é você, o administrador, para a edificação dessa casa. Que precisa de ser um homem de caráter, um homem de paixão e, acima de tudo, que você tenha, querido, o espírito de excelência. Excelência. Eu costumo acreditar que aquele que é excelente é porque ele é apaixonado. E aí você vai ver que você vai colher os frutos de conquistar o sucesso no seu ministério, o sucesso na sua vida pessoal. Lá em Daniel, no capítulo 5, versículo 12, lá diz que Daniel tinha esse espírito de excelência. Tudo que ele procurava fazer, talvez na próxima aula eu vou falar sobre um texto de Eclesiastes também para você, que eu quero mencionar aquilo. Tudo que você for fazer, faça de toda a sua força. Faça de toda a sua força. Eu, durante muito tempo, eu também trabalhava na minha empresa e vivia e trabalhava na igreja. E a minha esposa, todas as vezes que eu chegava da empresa, ela falava, eu não te entendo. Você quer ser pastor e você é apaixonado pela obra, mas você também, quando vem da empresa, você é tão apaixonado, você só fala, você fala com tanta alegria, com tanto vigor. É porque eu falava para ela, porque eu sou apaixonado por tudo que eu faço. Eu quero que você seja esse homem apaixonado, para que você não seja um desses homens, dessa parábola que o Senhor Jesus falou. Queria que você fechasse seus olhos e orasse comigo. Fala assim comigo, Senhor Jesus, eu quero, nesta hora, me colocar diante do Senhor, para declarar
que eu quero ter sucesso no meu ministério. Eu tenho um sonho, porque o Senhor tem colocado um sonho dentro de mim. Eu tenho um sonho, mas eu quero implementar, colocar esse sonho em ação. Eu quero ser um vencedor, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe você. Amém.